Só Deus resgata Israel. 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos, e digo em honra porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, porque todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha própria glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi. Para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os babilonos farei embarcar como fugitivos nos navios, de quem se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel, e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A misericórdia do Senhor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe darei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso, profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição, e Israel à zombaria. 44. O Senhor é o único Deus.
Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva, como salgueiros junto a correntes de água. Um dia eu sou o Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que eu declare e eu exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há um outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Contra a idolatria, todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhadas. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passarão de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro que prega uma ferramenta e trabalha nas brasas vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre as madeiras e com lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocado num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um cavalo, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira. Ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte, ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido, e com um bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, e sobre a brasa assei pão, e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinzas. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que eu tenho em minha mão? A promessa de livramento. Lembrem-se dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é o meu servo, eu o formei. Você é o meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra, cantem de alegria. Vocês, montes, vocês, bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu Jacó e glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, seu Redentor. O mesmo se formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas sozinho. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras,
e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confio a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada. A respeito da cidade de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu a levantarei. Digo à profundeza do mar, segue e eu secarei os seus rios. Digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também Jerusalém, será edificada e do templo seus alicerces serão lançados. Ciro, o libertador de Israel. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, quem tomou pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e abrir diante dele portões que não se fecharão. Eu irei diante de você, endireitarei o caminho tortuoso, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a vocês tesouro escondido e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que chama pelo seu nome. Por amor a seu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome. Eu lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam de justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O Senhor é Criador. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao olheiro, o que está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou? E à sua mãe, por que você deu à luz? Assim o Senhor, Santo de Israel, que formou o seu povo, por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordem a respeito de meus filhos, a respeito das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos. Dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei o Ciro e endireitei todos os seus caminhos. Ele reconstituirá minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhe serão entregues e serão seus. Eles os seguirão presos com correntes e se prostrarão diante de você. E lhe farão as suas súplicas, dizendo, certamente Deus está com você, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados. Todos que fabricam ídolos, juntos, ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o único Deus que formou a terra e fez ela e a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, e nem em lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó, busquem em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. O Senhor e os ídolos. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos. Vocês que escaparam das nações, não sabem nada o que carregam, as suas imagens de madeira, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Será que eu não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo,
e a minha palavra não se tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente o Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. A queda dos ídolos da Babilônia, 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todos remanescentes da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que eu levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam ouro da bolsa e pesam prata na balança, contratam uns ouríveis para que façam um deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre o ombro, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem, vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória.